Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 6 de novembro de 2024. Estamos aqui na presença do Senhor mais uma vez, agradecido a Deus por tudo. Já estivemos pela madrugada, na oração da madrugada, também pela manhã, a campanha de oração que estamos fazendo todos os dias ao vivo aqui com vocês, tem sido uma bênção. E estamos aqui novamente nesta tarde, que verdadeiramente essas programações possam ser bênção na sua vida. Que esta tarde da bênção possa ser um culto no seu lar. Que o Senhor possa visitar a sua vida, sua família, seus negócios, sua vida espiritual. Que o Senhor possa visitar a sua saúde. Que as bênçãos do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem no capítulo 19 de Lucas, todos conhecem, Zaqueu o publicano. Lucas capítulo 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era um rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia explica bem essa passagem, né? Ela fala que esse cobrador de imposto, né? Esse publicano, Zaqueu, que morava na cidade de Jericó, né? E ele sabendo que Jesus ia passar por ali, e ele procurava ver quem era Jesus. Não sei se ele era curioso, se tinha alguma curiosidade, ou se verdadeiramente ele queria conhecer Jesus, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Talvez tinha ouvido muito falar de Jesus. Tinha, né, muitas pessoas contado que Jesus fazia isso, fazia aquilo, que pregava, né, as boas novas, estava trazendo uma doutrina complementando aquelas que eles já aprendiam, que é a lei de Moisés. Vem Jesus complementando a lei de Moisés. E aqui talvez ele tinha ouvido falar das curas, dos milagres. Só sei que ele queria ver quem era Jesus. E não podia, a Bíblia fala. Por quê? Ele era baixinho. Eu já não tinha, se fosse eu, não tinha dificuldade, porque a gente é alto, mas ele era baixo, por causa da sua estatura, ele era pequeno. E correndo adiante, mas isso não impediu, irmãos. Eu já aprendo uma coisa aqui. Por mais que as nossas limitações físicas, talvez, não podem impedir de nós ver Jesus. Ele aqui teve uma ideia. Ele correu, subiu em uma árvore, em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Ele já sabia o caminho, falou: vou correr na frente, vou subir naquela figueira brava e vou ver esse tal de Jesus, né? Assim ele fez. Mas tem uma coisa, como eu falei hoje de manhã daquela viúva de Naim, Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas intenções. Jesus sabia, no meio daquela multidão que estava com ele, todo lugar que ele passava, tinha curioso, tinha discípulo, tinha muitas pessoas que se juntavam ao redor de Jesus. Mas Jesus conhece o coração de cada um. E a gente vê que no meio de multidões tinha pessoas que se destacavam, porque eles se interessavam por Jesus. É o caso desse Zaqueu, desse baixinho. Ele era baixo, a Bíblia nos diz. Aí ele sobe, né? Ele corre na frente, sabia que a estrada passava por ali, as pessoas passavam por ali. Ele correu na frente, subiu numa figueira brava e ficou ali de prontidão, né? E olha só que interessante, porque Jesus sabia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha, Zaqueu pensou que estava escondido. Zaqueu pensou que Jesus não sabia, né, a intenção do coração dele, né? Que coisa tremenda, né? E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que maravilha! Já fizeram até louvores, né?
falando dessa história. É lindo, irmãos. Ele queria ver quem é Jesus. Não sei quais as intenções, mas ele queria ver quem era Jesus. E tinha um problema, um obstáculo, né? Pequeno, baixa estatura. E Jesus sempre rodeado de uma multidão. Como ele iria ver quem é Jesus? Ele teve a ideia, correu na frente, subiu numa árvore, ficou ali de bituca, né, esperando Jesus passar. Mas quando Jesus chega perto, no rumo dele, fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Imagina a emoção daquele homem. Imagina o sentimento daquele homem naquele momento, né? Imagina ele querendo conhecer Jesus, talvez ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos feitos de Jesus e se interessou, e agora ele queria ver quem é Jesus. E agora vem esse Jesus, passa perto dele e fala: Zaqueu, eu quero dormir na sua casa. Que maravilha, né? Olha só. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa. Faz hora não, desce depressa. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Que maravilha. Jesus se autoconvidou. Não foi Zaqueu que chamou. Ele se autoconvidou. Olha que maravilha. Que maravilha, irmãos. Receber o próprio Deus na nossa casa. Olha só que maravilha, que coisa gloriosa aconteceu na vida daquele homem, porque ele queria ver quem é Jesus. Não adianta Jesus tem muito mais, irmão. Tem muitas pessoas que querem somente ver Jesus. Eu quero só, ver como é que é o culto, ver como é que como é que as pessoas fazem o culto a Deus. Só quer ali como espectador. Não podemos, irmãos, estar na casa do Senhor como espectadores. Precisamos estar na casa do Senhor como adoradores. Não podemos somente querer ver Jesus. Aqui no caso ele queria ver Jesus, mas Jesus queria um relacionamento com ele. Jesus quer um relacionamento conosco. Mas o que chamou a atenção de Jesus aqui? O interesse dele. A dificuldade que ele tinha por causa do seu tamanho não limitou, não deixou ele tranquilo até ele ver quem era Jesus. Ele queria ver quem é Jesus. E esse interesse dele querer ver Jesus, Jesus já sabia. Jesus sabia o nome dele. Quem falou para Jesus que ele chamava Zaqueu? Olha que maravilha, irmãos. Cada dia nós aprendemos que Jesus nos conhece. Jesus conhece a sua história. De novo aqui a Bíblia, nos mostrando isso. Jesus, quando chegou naquele lugar, olhou para cima, no meio daquela multidão, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quem falou para Jesus que ele chamava Zaqueu? Quem falou para Jesus que ele queria ver Jesus? Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas intenções. E já observou que Deus trabalha em cima das nossas boas intenções? Neste caso aqui, Zaqueu queria ver quem é Jesus. Aí Jesus se revela a ele, chama ele pelo nome e diz: eu quero pousar na sua casa. Desce depressa, que me convém pousar na sua casa hoje. Que maravilha, irmãos. Que coisa tremenda esse Deus que nós servimos. Olha só. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Ele apressando, desceu depressa daquela árvore e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Que honra. Que maravilha recebendo Jesus em casa. E olha só os murmuradores. Olha os incrédulos. Olha os religiosos aqui. Que estava tudo junto. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É para isso que Jesus veio, irmãos. Ele veio para os pecadores, ele não veio para os sãos, ele veio para quem estava doente como nós. Ele veio sarar a nossa doença, principalmente a nossa doença do pecado. Ele se fez pecador para nos purificar dos nossos pecados. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, e os que seguiam Jesus, a multidão, muitos não entendiam isso.
Não entendiam, começaram a murmurar, né? Começaram a murmurar dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É para isso que Jesus veio perdoar os nossos pecados. A ira de Deus que estava sobre nós, ele veio pagar a nossa dívida. Era para nós sermos crucificados, mas Jesus veio e foi crucificado no nosso lugar. Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles rejeitados. Nesse caso aqui, o povo não gostava de Zaqueu, porque ele era cobrador de imposto e ele trabalhava para Roma. E esse tempo, né, aqui o povo de Israel estava subjugado por Roma. Mas Jesus não veio resolver esse problema. Jesus veio resolver o problema espiritual daquele povo. Por isso que muitos não aceitavam. Eles esperavam um Jesus político. Um Jesus ali, um cavalo tal, revolucionário, levantando, né, pessoas para guerrear contra Roma. Isso que eles esperavam, mas Jesus veio fazendo coisas muito maiores. Libertando o povo do pecado. Libertando o povo do pecado. Porque a pessoa, no caso aqui, eles serem subjugados por Roma, não impedia deles entrar no céu. Se eles aceitassem Jesus, poderiam estar subjugados por Roma. Não tinha problema, eles iam entrar no céu. Mas eles, mesmo livres de Roma, se não aceitassem Jesus, se não tiver Jesus, eles iam perecer. Então Jesus veio trazer uma salvação, uma libertação num plano muito melhor, muito maior do que a libertação que eles esperavam do jugo de Roma. Eles eram muito patriotas, né? E aqui, nessa ocasião, eles estavam subjugados por Roma. Mas Jesus veio como libertador do pecado. Né? Veio libertar o povo do pecado. Então, olha só. E quando Jesus entra ali, eu acredito que na hora ali da refeição, porque a Bíblia diz, e levantando Zaqueu, ele estava sentado, eu acredito, ou no chão, ou numa cadeira perto de uma mesa, não sei, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só o poder, né? O poder do Evangelho, o poder das boas novas, o poder de Jesus. Aqui, esse Zaqueu, todos viam ele como ladrão. E muitas das vezes, essas pessoas que trabalhavam para Roma eram mesmo. Porque você sabe, mexer com dinheiro é uma tentação. É uma tentação. Por isso a pessoa que nós que servimos a Deus devemos tomar muito cuidado. Tem pessoas, irmãos, que não podem trabalhar na área financeira. Você sabia disso? Mesmo sendo convertida, elas são tentadas. Elas não suportam a tentação do dinheiro. Elas não podem trabalhar na área financeira, que elas têm tendência a tentar desviar, a pegar, é um perigo. E esses homens que trabalhavam para Roma, caso eu acredito que era um judeu, esse Zaqueu, ele era judeu, mas trabalhava para Roma, aí que ficava pior. As outras pessoas tinham ele como um traidor, né? Um traidor da sua nação. Então, mas esse Zaqueu, quando Jesus está ali, não sei o que eles estavam conversando. Mas de repente levanta esse Zaqueu e disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade do meu bem. Jesus pediu para ele? Não. Ele foi tocado. A presença de Jesus nos causa mudança, irmãos. Provavelmente a santidade, a presença de Jesus ali, tocou no íntimo dele que ele era injusto. Que ele era um homem justo. Olha só. Que ele diz, Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele não falou dá tudo não, vou dar metade. Não fez uma coisa impensada também não, vou dar tudo não, vou dar metade. Era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Olha só, Zaqueu no versículo 2. Era um chefe, ele é um chefe dos cobradores de impostos. E era rico. Era rico. Agora ele se levanta e fala que vai dar metade dos seus bens aos pobres. E se alguma coisa, se eu tenho defraudado alguém, como eu sou acusado, né? As pessoas acusavam ele, todos acusavam ele. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho pegado além do que é direito, eu vou restituir. Eu vou devolver 4 vezes mais, quadruplicado.
conjuro e correção monetária. Olha a mudança que Jesus faz na vida do homem. Um homem acusado como ladrão, como traidor, ninguém queria nada com ele. Murmuraram porque Jesus entrou naquela casa. É assim que Jesus faz, irmãos. Quando ele chega, muda. Muda. Se a pessoa é ladrão, ele para de ser ladrão. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele defraudava, ele não defrauda mais. Se ele era injusto, agora ele é justo, ele muda de vida. Assim que aconteceu na vida desse homem. Só sei que, não sei o que eles conversavam naquela noite, mas Deus tinha um plano naquela casa. E o que Jesus falou? Jesus não falou nada. Ele simplesmente se levantou e disse: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E, olha só, agora Jesus fala. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar, ele veio buscar, salvar os que se havia perdido, irmãos. Ele veio nos buscar, ele veio nos salvar, porque estávamos perdidos, como Zaqueu. Ele estava perdido ali nesse trabalho que ele fazia, ele estava defraudando, pelo jeito ele estava pegando algo que não era dele, estava apropriando coisas que não era direito dele, mas quando Jesus chega, irmãos, ele causa mudança na nossa vida. Como eu falei, se nós vivíamos na prostituição, não prostitui mais. Se nós vivíamos nos vícios, nós não larga o vício, larga o cigarro, é mudança, irmão, é mudança de vida. Zaqueu teve uma surpresa grandiosa naquele dia, queria ver. Agora a gente vê Zaqueu sendo salvo. Zaqueu queria ver Jesus. Agora ele foi alcançado pela salvação de Jesus. Olha que coisa tremenda. Como o Deus que nós servimos tem poder de mudar a vida das pessoas. Basta Jesus entrar na casa daquele homem, agora aquele homem já vai dar a metade dos seus bens, porque ele, como eu disse, eles tinham essa fama de defraudar as pessoas, de apropriar de coisa que não era deles, de receber suborno, e aí vai. E eles eram tidos como traidores, trabalhando para Roma. Um judeu trabalhando para Roma. E Israel estava debaixo de jugo de Roma nessa época. Então, mas Jesus entrou naquela casa, irmãos, e trouxe uma mudança. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que lhe havia perdido. Aleluia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos desgarrados, agora estamos seguindo a Jesus Cristo. Ah, que maravilha. Que dia, que noite maravilhosa foi essa na casa de Zaqueu. Aleluia. É interessante. O evangelho entrou não só na casa de Zaqueu, O evangelho entrou não só na casa de Zaqueu, mas no coração de Zaqueu. A palavra de Deus entrou e houve mudança, e houve transformação. Que maravilha! Que o Senhor Jesus possa entrar na nossa casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. E teve mudança, teve salvação, teve alegria, teve perdão, teve milagre ali dentro daquela casa. Eu acredito que alegria que ficou Zaqueu com a presença de Jesus, porque houve salvação naquela casa. Aleluia! Houve salvação, houve trabalhar de Deus naquela casa. E na sua casa vai ter também. Como Deus que o Senhor trabalhou na casa de Zaqueu, ele vai trabalhar na sua casa. Não importa a sua vida, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez tem pessoas que se sentem, para mim não tem jeito, eu sou muito pecador. É para você que Jesus veio, mas entrega a sua vida ao Senhor, deixe ele entrar no seu coração e você vai ser uma nova criatura. O evangelho causa mudança, irmãos. Eu não acredito que uma pessoa que teve um encontro com Jesus continua a mesma pessoa. Zaqueu teve um encontro com Jesus, olha só como é que ele mudou. Já deu metade dos bens dele e já restituiu
tudo se ele tivesse defraudado alguém. Ia restituir com juro e correção monetária. É a mudança que Jesus traz. Porque Zaqueu tinha um problema na vida financeira. Ele era rico, talvez por tomar daquilo que não era dele, que não era do direito dele. Apoderando de coisas que não era dele. Ele ficou muito rico. Mas agora Jesus entra na vida dele. E as coisas de agora em diante vai ser diferente. Além dele restituir, além dele dar metade que ele tem da riqueza dele para os pobres, agora tem certeza que a vida dele dali em diante seria a outra. Jamais ele ia aceitar defraudar alguém, levar vantagem, pegar o que não é dele. A vida mudou, irmãos. É assim que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Jesus não entrou somente na casa de Zaqueu, mas entrou no coração de Zaqueu. É aonde que nós precisamos abrigar Jesus. É aqui, ó. Porque aí a nossa vida verdadeiramente é mudada. Vamos orar nesta tarde? Vamos pedir a Deus, suplicar a Deus a tua graça e a sua misericórdia? Vamos orar nesta tarde desta quarta-feira, em nome de Jesus? Então vamos buscar a face do Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui, Senhor, nesta tarde de quarta-feira. Senhor, nós lemos uma palavra que falamos, meditamos uma palavra do Senhor, no capítulo 19 de Lucas, que fala do Zaqueu, o publicano. Mas a gente vê o poder transformador do Evangelho. Zaqueu queria ver quem é Jesus. E o Senhor pousou na casa dele, amado Jesus. Ali dentro daquela casa, Senhor, houve uma mudança. Houve ali uma grande mudança na vida de Zaqueu. Ele teve um encontro com o Senhor, porque também ele era filho de Abraão. E o Senhor diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como nós, Senhor. Estávamos perdidos, estávamos sem condições de chegar até a Deus, mas através do teu sacrifício, hoje estamos aqui diante de Deus em oração. Senhor, sonda o nosso coração, sonda o coração dos nossos irmãos que estão nos assistindo, sonda o coração deste homem, desta mulher. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. Tem pessoas nesta tarde que precisam conhecer o Senhor Jesus. Tem pessoas nesta tarde que precisam ver Jesus e o Senhor Jesus entrar na casa e no coração dela. Senhor, opera maravilhas nesta tarde. Vai de encontro a este irmão, vai de encontro a esta irmã. Entra na casa deles, Pai. Não só na casa, mas entra no coração deles, Jesus. Muda a história desta pessoa, Pai, que está nos assistindo. Abençoa os lares, abençoa as famílias. Abençoa a vida desta pessoa, meu Deus, que quer te conhecer. Muda a história, Pai. Escreva uma nova história. Pai, visita, Senhor, cada pedido de oração aqui neste caderno. Cura os enfermos, liberta os cativos, salva os perdidos. Entra com providência na vida deste irmão, na vida desta irmã, Senhor. Visita cada nome, cada pedido que foi passado para nós. Senhor, é no nome de Jesus que eu estou aqui rogando, Deus. Vai visitando o teu povo, quebrando as correntes, as cadeias, salvando, libertando. Opera maravilhas, meu Pai. Visita o teu povo nesta tarde de uma maneira especial. Cura os enfermos, liberta os cativos, sara, Senhor, as enfermidades do corpo, da alma, do espírito. Pai, visita essa pessoa que está aflita. Visita essa pessoa que precisa de um milagre. Meu Pai, visita os filhos, visita os netos, visita toda a parentela nesta tarde, meu Pai, curando, salvando, libertando. Visita a vida espiritual, a vida conjugal, familiar, a vida financeira do teu povo. Abençoa, Senhor, nesta tarde. Visita aqueles que estão hospitalizados. Visita aqueles que estão no leito da enfermidade. Meu Deus, eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo toda dor, todo mal. Saia desta vida em nome de Jesus. Deus, traz a prosperidade. Traz a paz para dentro desta casa, Senhor. Traz as tuas bênçãos sobre esta casa que está passando por um momento difícil. Meu Deus, visita todas as áreas da vida. Meu Deus, como o Senhor pousou na casa de Zaqueu, posa na minha casa,
posa na casa dos meus ouvintes. Meu Deus, que possa ter salvação dentro da nossa casa, porque o Senhor veio buscar, salvar o que se havia perdido. Deus, é no nome de Jesus que eu oro, e eu entrego todos que estão comigo nesta tarde nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde, uma ótima noite. Que a presença do Senhor esteja contigo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até às 0 horas, se Deus quiser. Ficam todos na paz.